Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, cumprimento a todos os meus irmãos, as minhas irmãs. Estamos aí para mais um dia de estudo, né? Estamos aí estudando o livro de Salmos, oh glória. E hoje é o número 7. Eu já te convido, você que está aí comigo aí, você que vem acompanhando aí essa jornada, né? Sou eu, seu irmão em Cristo, pastor Tiago Chagas, junto com meu irmão presbítero Hélio Cardoso. Estamos aí levando a palavra, entrando na sua casa, né? E semeando a palavra do Senhor. Esperamos que você, né, venha aprender conosco. Aí estamos todos nós aprendendo a cada dia. Apesar de ser um alimento espiritual, mas também nos faz aprender cada vez mais, a caminharmos cada vez mais no caminho do Senhor. E não tem nada melhor que meditarmos na palavra do Senhor. Então já te convido a nesse dia de hoje estarmos aí para mais uma meditação, Salmos de número 7, oh glória. Então já te convido aí, pega a sua espada aí e vamos estar meditando. E como sempre, antes da nossa meditação, oremos, oh glória. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por nos permitir mais um dia, Senhor, de estudo, de meditação, onde estamos aqui aprendendo cada vez mais de Ti, Senhor, aprendendo da Tua palavra, né? Cada vez mais, né, Senhor, crescendo na graça e no conhecimento, e cada vez mais, Senhor, aleluia, glória a Deus, estamos nos alimentando, Senhor, deste alimento especial, este alimento que vem do céu para nossas vidas, Senhor, este alimento, papai querido, que nos faz todos os dias, Senhor, caminharmos mais uma milha diante da Tua presença. Então, nesse dia de hoje, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajuda, Senhor, cada vez mais a ter o entendimento da Tua palavra, que o nosso amigo fiel, o Espírito Santo, venha trazer a revelação da Tua palavra, venha trazer a revelação das Tuas Escrituras, Senhor, à nossa mente, ao nosso coração, e que possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, estarmos mergulhando, Senhor, no Teu caminho, a cada dia mais aprendendo da Tua palavra, e a cada dia mais, Senhor, aleluia, evoluindo, Senhor, no Teu caminhar, para que venhamos Te servir com excelência, venhamos fazer a Tua obra, Senhor, com excelência, verdadeiramente, cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, pregando a Tua palavra em amor e em espírito e verdade. Amigo fiel Espírito Santo, que nessa manhã de hoje, nesse dia de hoje, fica conosco, permaneça conosco e nos ajude a cada vez mais a estarmos sempre verdadeiramente no Teu caminho, Senhor, para fazer a Tua obra com amor, verdade e espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus já comece abençoando a tua manhã, que seja um dia abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, livro de Salmos, é o número 7. O texto já vai dizer, né? Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que eles não arrebatem a minha alma como um leão, despedaçando-a, se haja que a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrarei ao que me oprime sem causa. Persigo o inimigo, a minha alma alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do teu furor, dos meus opressores. Desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, o justo,
Deus prova o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um justo juiz. Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, e já tem armado seu arco, e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porás em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos, produzirá mentiras. Cavou um poço, e o fez fundo, e caiu na sua cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Glória a Deus. Hoje nós lemos, meditamos no livro de Salmos, número 7, do seu verso 1 ao verso 17. Aleluia, glória a Deus. Então vamos aqui a algumas explicações sobre este salmo. O Salmo 7 é um clamor por justiça e livramento, escrito pelo rei Davi, em um momento em que ele sofria perseguições e falsas acusações. Ele nos ensina a buscar refúgio em Deus e a confiar na justiça divina quando enfrentamos adversários. Então, o que significa, né? Davi está nos dando uma grande lição nesse dia de hoje, porque em todo momento sempre vai ter perseguição. Nós que estamos aí levando a palavra do Senhor, fazendo a vontade dele, meus irmãos, minhas irmãs, todo dia vai ter um levante, todo dia vai ter uma afronta, todo dia vai ter uma perseguição, todo dia vai ter uma calúnia. Mas olha o que Davi faz. Davi não vai debater, Davi não vai lutar com as forças dos próprios braços. Davi simplesmente vai confiar na justiça divina. Que é isso que eu e você deveríamos fazer todos os dias. Quantas vezes, né, a gente por algum momento se entristecemos porque somos seres humanos, né? Então nós se entristecemos, se chateamos e muitas vezes pensamos em falar alguma coisa, querer tirar uma satisfação, mas esse salmo de hoje está mostrando que não é um momento de ir lá, debatemos, brigarmos, nos chateamos, nos ficamos tristes, mas confia no poder divino, confia na justiça divina, porque quem nos justifica é Deus. É Deus que nos justifica, é Deus que nos mantém de pé e é Deus que nos dá a vitória. Então, independente da luta que você esteja passando, confia em Deus. Oh, glória! Olha aí, ó. Olha a explicação dos Salmos, né, que vai trazer para a gente. Davi começa declarando a sua confiança em Deus e pedindo socorro. Ele usa a metáfora de um leão para descrever a ferocidade dos seus inimigos, para provar a sua inocência diante das falsas acusações. Davi faz um voto ousado e ele se submete ao julgamento divino, permitindo que as consequências recaiam sobre ele se de fato ele tiver feito algum mal ao que os acusam. Olha aí que interessante, né? Era aquilo que eu estava explicando, né? Davi, ele vai orar para o Senhor e ele vai clamar ao Senhor pedindo socorro. E Davi ele vai falar: Senhor, se realmente eu tiver culpa, que o Senhor me julgue, né? Se realmente eu tiver feito mal àqueles, que o Senhor, né, recaia sobre mim. Mas Davi ele tem consciência dos seus atos. Davi ele sabe a quem recorrer. Então Davi ele já começa, né, pedindo para o Senhor interceder a causa dele, julgar a causa dele. E olha que começo lindo, né? Davi começa declarando a sua confiança e pedindo socorro a Deus. E muitas das vezes, no nosso dia a dia, a gente não pede socorro a Deus. A gente começa o dia já preocupado, a gente já começa o dia angustiado,
Porque o nosso dia, não sei se os irmãos perceberam, mas parece que cada dia a mais o dia vai se abreviando. Parece, o dia é 24 horas do mesmo jeito, mas parece que está passando tão rápido que a gente sai de uma situação, já entra em outra. E o que acontece? A nossa mente, o nosso coração vai se afligindo, porque é conta, é problema, é uma discussão ali, é uma discussão aqui, e a gente às vezes esquece, é a realidade, a gente esquece de ir lá e colocar na mão do Senhor. Nós esquecemos de, naquele momento de aflição, não vou fazer nada, eu vou dobrar o joelho, eu vou orar aqui no meu cantinho, eu vou entregar na mão de Deus. A gente quer fazer de qualquer jeito, a gente quer fazer do nosso jeito. E Davi está nos ensinando aqui, ó, começa confiando em Deus. Pede socorro para Deus. A gente pede socorro para tantas pessoas, mas não pede para Deus, porque Ele é o único que pode nos ajudar. E vai nos ajudar, não vai passar nada na nossa cara, não. Ele é o único que vai te ouvir, vai ouvir o teu clamor e vai interceder a tua causa. Mas olha o que Davi faz. Davi começa declarando a sua confiança no Deus, em Deus, e pedindo o seu socorro. E ele usa uma metáfora de um leão para escrever o quê? A ferocidade dos seus inimigos. Quer dizer, quando ele fala de leão, ele está mostrando com que força os inimigos estão vindo. Porque quando a gente fala em leão, né, a gente vê aquela postura, né, aquele leão imponente, aquele leão que põe ordem, né? É o leão que é o rei da selva, é o leão que está à frente. Então, quando Davi descreve de um leão, ele está falando de força. Olha a força que os inimigos vêm contra mim. Olha a ferocidade, olha como que eles vêm, olha como eles maqueiam, olha como eles preparam. Né? Não é uma coisa pequena, é uma coisa grande, eles vêm tramando. Né? E a intenção dos inimigos é abater Davi, é levantar acusações contra Davi. Mas olha o que ele vai dizer aqui, ó. Para provar a sua inocência diante de falsas acusações, Davi ele faz um voto, né? Um voto ousado. E ele se submete, ele mesmo, se submete ao julgamento divino, permitindo que as consequências recaiam sobre ele, se de fato tiver feito mal. É mais ou menos aquela história de Zaqueu, né? Se eu tiver roubado, que eu devolva 4 vezes mais. Se eu tiver feito mal a alguém, porque Zaqueu, quando teve um encontro verdadeiramente com Jesus, a história dele mudou. Você conhece a história de Zaqueu? Nós estamos em Salmos, mas Deus trouxe aqui o meu coração, né? Então eu creio que tem direção para alguém. Olha que interessante, né? Zaqueu ele era um cobrador de impostos. Então ele tinha o seu jeito de fazer, né? O jeito de cobrar. E os cobradores de impostos naquela época não eram vistos com os bons olhos. Né? Sempre tiravam proveito, sempre queriam ganhar mais, mas naquele dia que ele encontrou Jesus, mudou. A mente mudou, o coração mudou ao ponto de falar assim, ó, se eu realmente defraudei alguém, se eu realmente, né, lesei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E é o que Davi está fazendo aqui. Se eu de fato tiver feito alguma coisa errada, que as consequências recaiam sobre mim. Então, olha que interessante, né? Davi está tão convicto, né, dos seus passos, da sua atitude, que ele fala assim, ó, se realmente tiver feito mal, que eu pague por eles, que eu realmente seja julgado por eles. Então, Davi, ele nos ensina aqui que nós temos que ter a nossa consciência, sabe? Nós sabemos o que nós fazemos. Nós não andamos ali desorientados, não. Nós sabemos os nossos passos, nós sabemos onde colocamos a planta dos nossos pés, e essa certeza, essa postura nos revela quem nós somos. Porque você não vai realmente fazer um voto desse se você sabe que você errou, se você sabe que você defraudou alguém. Mas se você fez, você também está disposto a consertar. Então, nesses 2 pontos aqui, eu tiro uma conclusão bonita. Saber o teu caminhar, a tua postura com Deus, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, se realmente você fez algo para alguém, se de realmente você machucou alguém, se de repente você nem percebeu, mas acabou causando mal a alguém, nunca é tarde para se reconciliar com Deus. E dizer, Senhor, se eu fiz algo errado para alguém, se eu machuquei alguém, que o Senhor me dê a oportunidade de consertar.
Que as consequências venham sobre mim, para que eu venha aprender e não fazer mais aquilo. Porque a gente vivemos num mundo tão corrido que muitas das vezes a gente fala algo e não temos nem intenção, acabamos machucando alguém, acabamos magoando alguém, às vezes até alguém dentro de casa, até uma esposa, um filho, às vezes a gente no calor da emoção já falou. Então, nesses dois pontos, olha que experiência nós podemos trazer, né? Sabemos o caminho que andamos, e se magoamos alguém, que o Senhor nos faça trazer a memória para que possamos consertar e ali estar certo diante da presença de Deus. Eita glória! Aleluia! E vamos lá. O salmista pede que Deus se levante e manifeste o seu furor contra a maldade. Ele reconhece Deus como um juiz íntegro, imparcial, que não apenas defende os de coração reto, mas também expressa a sua repulsa diária contra os ímpios e perversos, e a certeza de que a última palavra sempre pertence ao poderoso. Eita glória! Então Davi não é uma simples oração, ele está recorrendo a forma certa. Quem? A Deus. Porque Deus, ele é um justo juiz, ele é um juiz íntegro, imparcial. Ele não vai julgar a causa porque ele gosta de um, porque não, ele é íntegro, imparcial. O Senhor, ele gosta das coisas certas. O certo é certo, o errado é errado. Então, olha o que Davi está fazendo aqui, né? Ele pede que para que Deus se levante, se manifeste com o seu furor contra a maldade. Ele reconhece que Deus é como um juiz íntegro, imparcial, que não apenas defende os retos de coração, mas também expressa a sua repulsa diária contra os ímpios e os perversos. Então Deus, ele é o justo juiz. É Ele que julga a nossa causa. É aquilo que eu falei lá no começo. É Ele que nos justifica. Então não cabe a você, não cabe a eu querer julgar fulano, julgar ciclano, achar que está certo. Não. O Senhor é o justo juiz, íntegro e imparcial. Aleluia. E olha o que vai dizer aqui no finalzinho. A última palavra sempre pertence ao Todo-Poderoso. Então, a última palavra sempre vai vir do Senhor. Não vai vir do homem, não vai vir do advogado, não vai vir do juiz terreno, não. A última palavra ela sempre vem do Senhor. Então, ore a Deus, confie em Deus, espere em Deus. Porque a resposta que Deus vai te dar, aleluia, glória a Deus, pode ter certeza. É para trazer um alento para o teu coração. É para trazer uma calmaria. Eu costumo dizer que até o não do Senhor é o livramento de amanhã. Muitas das vezes está orando, Senhor, abre aquela porta, Senhor, é um sim, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. E muitas das vezes o Senhor vai vir com não. E quando a gente ouve o não, o que a gente automaticamente faz? Se fecha, se entristece. Meu Deus, eu queria fazer daquele jeito, meu Deus, era um plano que eu tinha em mente, mas o Senhor disse não. Mas até o não do Senhor de hoje é um livramento de amanhã. Porque Deus está à frente. Aos nossos olhos parece ser bom. Tem caminhos que aos nossos olhos parecem ser bom, mas são caminhos de morte. A gente está orando por hoje, por agora, por este momento, mas Deus já está lá na frente. Deus sabe o que é bom e o que não é bom para a gente. Olha o que Davi fala. Davi reconhece, ele é o justo juiz. Então Davi é aquilo que eu sempre trago que fala, é o segundo coração de Deus, é um homem que tem intimidade com o Senhor. Aleluia, glória. Então Davi está dizendo aqui, ele é o justo juiz, ele sabe que é bom. Ele está falando, julga a minha causa. Ele está falando que se eu errei, que caia sobre mim. Então Davi, o exemplo de Davi nessa passagem aqui no Salmo 7 é extraordinária, porque Davi, ele confia em Deus, mas ele está dizendo, Senhor, se eu também fiz algo errado, né, que as consequências venham sobre mim, né, que eu pague por elas. Então Davi em nenhum momento está se omitindo. E Davi está entendendo, como ele diz aqui, né, a última palavra vem do Senhor. Então talvez você está orando por algo, talvez você está esperando algo, e você quer tanto sim, quer tanto fazer algo. Espere em Deus, confie em Deus, porque a última palavra vem dele. E a palavra que vem dele será a correta e a eficaz
para o teu coração. Amém? Glória a Deus. No verso também de número 12, do verso 12 ao 17, para nós encerrarmos aqui. Aleluia, glória a Deus. Olha que tremendo, né? Vou até ler aqui, vamos lá. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, e já tem armado seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas, inflamada contra os perseguidores. E eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Aí vem o verso 17. Eu louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos lá. Davi nos ensina sobre a lei da semeadura. Ele destaca que o perverso que planeja a maldade acabará caindo na sua própria armadilha. A mentira e a violência que o inimigo preparou para o justo se voltarão contra ele mesmo. O salmo termina com um cântico de gratidão, onde Davi louva a Deus por sua justiça perfeita e por ser um refúgio seguro em meio à tempestade. Vamos lá. Esse verso de 12 ao 17, Davi, aqui a gente vai vendo, né? Que ele está falando que Deus é um juiz. Não, se um homem não se converter, Deus afiará a sua espada. E já tem armado seu arco, está aparelhado, quer dizer, já está pronto. Então, o que o salmista está dizendo entre o 12 e o 17? Que aquilo que o ímpio plantou, ele vai colher. Aquilo que o ímpio vem plantando contra o justo, o povo do Senhor, a geração eleita do Senhor, ele vai colher. Não adianta, muitos acham que vai ficar da forma do jeito que está. Eles podem fazer, eles podem enganar, eles podem arquitetar, eles até podem, mas há uma lei da semeadura, o que você colhe, o que você planta. E no verso 12, do verso 12 ao 16, deixa explicado. A lei da semeadura, tudo aqui que ele planejou, que o ímpio fez, ele vai colher. E é até forte que no verso 15, olha aqui, ó, cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. Quer dizer, o inimigo, o ímpio, ele vive ali planejando, arquitetando para abater o povo de Deus, o justo, mas ele vai cair na própria cova que fez. Ele vai cair na própria armadilha que fez. Né? Davi nos ensina sobre a lei da semeadura. Ele destaca que o perverso que planeja a maldade acabará caindo na sua própria armadilha, que é no verso 16, caindo na sua própria cova. Né? A mentira, a violência que o inimigo preparou para o justo se voltarão contra ele mesmo, que é aquilo que eu falei. Tudo aquilo que o ímpio, né, o inimigo fica ali arquitetando, preparando, ele vai colher. Mais cedo ou mais tarde vai chegar a fatura para ele. É por isso que eu disse lá no começo, quem nos justifica é Deus. Quem nos exalta é Deus. Quem nos coloca de pé é Deus. Então nós não devemos querer tirar satisfação, querer brigar, querer pagar na mesma moeda, não. Davi não é isso que Davi está explicando no Salmo 7. Em nenhum momento Davi está dizendo, eu vou lá, vou guerrear contra eles, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou planejar. Não. Pelo contrário, Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Nós lemos o Salmo 7. Em todo momento Davi está dizendo, se eu errei, se eu falei, que vinha sobre mim. Mas me proteja, me livre dos inimigos que estão ali vindo como um leão, né, para me dragar, levantando falsas calúnias. Aí o texto está dizendo que aquilo que o inimigo está preparando contra a vida de Davi, eles vão colher, porque a semeadura é certa. Aí o verso 17, para finalizar, termina assim: e eu louvarei o Senhor, segundo a sua justiça,
e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Que está dizendo aqui, ó. E o salmo termina com um cântico de gratidão, aonde Davi louva a Deus por sua justiça perfeita e por ser um refúgio seguro em meio à tempestade. Concluindo, Davi glorifica o Senhor, que mesmo na tempestade, que mesmo num momento difícil, onde os inimigos, como a gente vem lendo Salmos, vem se multiplicando, onde os inimigos ali estão ali arquitetando para abater Davi, para tirar Davi de cena, o Senhor é um refúgio perfeito. É um refúgio certo no meio da tempestade, que significa que o Senhor nos protege em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer situação. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Oh, glória! Aleluia! Espero que você tenha gostado. É uma forma diferente, de estar estudando os livros de Salmos. Aqui, pelo menos eu gosto de falar muito, eu gosto de explicar. E também vou aprendendo também, E eu creio que é uma palavra que já nos dá uma direção nessa manhã de hoje. Qual é a direção? Confia no Senhor. Mesmo que os teus inimigos tramem contra a tua vida, mesmo que eles venham arquitetar, semear mentira, calúnia, difamação, preparar a tua cova, preparar a emboscada, nós temos o nosso Deus, que é refúgio seguro em tempo da tempestade. Eita glória, aleluia. Não, fique com essa palavra no teu coração. Comece esse dia, expressando para o Senhor: Senhor, se em algum momento eu fiz algo de errado, se em algum momento eu machuquei alguém, mostra-me, Senhor, para que eu venha consertar. E, Senhor, que os meus inimigos, Senhor, não venham chegar em mim, porque o Senhor é o meu escudo. O Senhor é meu refúgio, é a minha fortaleza. Pode estar a tempestade que for, mas eu confio no Senhor e creio que a última palavra vem do Senhor. E eu creio que o Senhor já nos deu a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Até mais um vídeo. Amanhã é o verso de número 8, Salmos número 8, onde o meu irmão, o presbítero Hélio Cardoso, também estará trazendo uma palavra do céu para a sua vida. E que possamos aí, cada dia estarmos juntos. Vem comigo, vem lendo, vem meditando na palavra do Senhor. Se não dá para você meditar de manhã, medita à tarde, medita à noite. Na hora que você for dormir ali, é poucos minutos, não é muita coisa, mas medita, não deixa de meditar. Olha quantas coisas extraordinárias nós extraímos desse dia de hoje da palavra do Senhor. Então, se nós buscarmos verdadeiramente a face do Senhor todos os dias, Ele nos guardará e nos livrará do laço do passarinheiro. Amém? Fica com Deus, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.